dica de hoje é: como buscar o influenciador que de fato vai ajudar no meu negócio? Aqui a dica é a seguinte: hoje no mercado as pessoas entendem que tamanho faz diferença. Então a gente imagina que um grande influenciador é o que vai dar o melhor resultado, e eu não acredito nisso, tá? Eu até quero fazer uma diferença semântica entre influência e evidência. Eu acredito que evidência é o que o mercado chama de influência. Por quê? Porque quando eu quero evidenciar uma marca, contar para todo mundo, mostrar para todo mundo que ela existe, eu estou evidenciando ela. Quando eu quero influenciar um comportamento, um serviço, uma compra, um jeito de mudar meu estilo, eu estou influenciando. E nesse sentido, o tamanho não importa. O que é mais legal aqui é a gente se concentrar em encontrar perfis onde os valores são parecidos com o da sua marca, o estilo e o público se alinhem com o seu negócio, tá? Então aqui o ideal é a gente evitar o gosto pessoal, porque é muito fácil a gente se perder nessa escolha e acabar ficando na nossa bolha. Por isso, se você deseja profissionalizar essa escolha, o uso de alguma ferramenta para buscar esse influenciador pode ser interessante. Assim você evita ficar só em quem você segue, os seus amigos seguem, sua família segue. Aqui eu tenho algumas dicas de ferramenta que eu posso trazer aqui para vocês, como é a Favicon, por exemplo, que inclusive tem um plano básico, um demo que você pode experimentar, ou ferramentas gratuitas como a Analisa. E aí depois que se você resolve contratar essa ferramenta ou buscar profissionalizar isso de alguma forma, você nunca deveria deixar de estudar a relevância do conteúdo que o influenciador cria e como ele se relaciona com o produto e o serviço quando ele fala sobre uma marca. Como que é essa relação? Quando ele usa um produto, como que ele se relaciona a isso dentro do produto dele? E também a última dica sobre esse assunto é você olhar as publis que ele já fez. Então tá bom, se ele tem ali uma publi, dá uma olhada nela, depois clica, vê os comentários, como o público interage, como ele responde, para você entender se apesar dele ter um número menor de seguidores ou ele ter um grande número de seguidores, se aquela relação dele com os consumidores das marcas que ele está fazendo a publi é uma relação saudável. Então essa é a minha dica de como você deveria buscar influência. A dica de hoje é como negociar com esse influenciador. Eu acredito que negociação é um processo importante e estratégico. Tá? E aqui o relacionamento é a palavra-chave para a gente estabelecer esses acordos. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que para se relacionar, imaginar uma negociação com esse influenciador, o ideal é que a gente pense em relações de médio e longo prazo. Você pode não ter clareza agora se você vai fazer um projeto com esse influenciador e ele vai dar resultado. Mas eu acho que na relação de negociação, a gente deveria tentar buscar essa parceria de médio e longo prazo e evitar o bom e velho um post no feed e um combo de stories, porque isso hoje em dia, tem tanto influenciador e eles fazem tanta coisa que se você fizer um post e um Reels, por exemplo, ou um combo de stories, é difícil dar o resultado que você espera, é difícil você conseguir medir esse ponteiro e você conseguir mudar o seu negócio com esse tipo de negociação. Então, eu acho que do ponto de vista prático, né, vivenciando a Creator Economy como a gente vem vivenciando esses últimos 7 anos, a gente entende que quando você olhar para o influenciador, imaginar uma relação de médio prazo ou longo prazo, ou até de curto prazo, pode ser de um mês, mas que não seja um post apenas, você olhe para a base de seguidores dele, o tipo de engajamento que esse influenciador tem, o tipo de perfil, a relevância no digital, a relevância no offline, se você deveria levar em consideração isso ou não. Então, eu preciso que seja uma pessoa conhecida por todo mundo, o simples fato de eu falar o nome dela, todo mundo já conhece, ou eu preciso dessa pessoa bem específica para o meu produto ou para o meu serviço.
Aqui, um bom exemplo disso que eu gostaria de trazer aqui é que você imagina que você vai contratar um influenciador para falar sobre mercado de moda sustentável. Esse influenciador, ele pode ter um número de seguidores pequenos, mas ele tem uma relevância enorme dentro desse negócio. Então, o preço dele pode ser um preço parecido com o preço de um grande influenciador. Então, não é a gente que vai colocar o preço no trabalho de ninguém. Eu acho, inclusive, a gente deveria evitar isso. A gente deveria olhar para a estrutura do que a gente quer contratar, ter bem estruturado o objetivo, o escopo muito bem desenhado, partir para uma negociação efetiva de valores junto com esse talento, com essa clareza do que a gente precisa. E se a gente tiver uma verba pré-estabelecida, a gente colocar essa verba na mesa. Mas se você quiser ouvir o orçamento do influenciador, também não tem problema nenhum. Você pode desenhar o escopo, escrever o escopo direitinho, entender que fases que você precisa, período e tudo mais, e pedir um orçamento. É possível que você tenha sucesso nesse sentido se você demonstrar que você quer ter uma relação de médio prazo com esse influenciador. A dica de hoje é como definir as entregas desse influenciador. Aqui, independente se a gente definir que a gente vai ter uma entrega única ou um relacionamento contínuo com a marca, o importante é a gente ter claro e estabelecer claramente o objetivo desse trabalho. A partir desse objetivo, a gente vai definir as entregas necessárias. Então, assim, geralmente as pessoas elas começam pelo formato. E eu acho que esse é um dos os erros mais frequentes que eu vejo nesse mercado. Eu acho que eu vou propor aqui uma inversão. A gente discute as diretrizes do conteúdo depois da gente definir quais são os objetivos. Então, eu vou dar exemplos. Por exemplo, se o objetivo é gerar leads. Ok, eu preciso gerar leads, são os cliques, né, que a gente vai levando ou para dentro do nosso negócio. Se eu tenho que gerar lead, o objetivo aqui é a gente encontrar um influenciador que compartilhe um código de desconto ou o link para algum lugar fora do Instagram. Ou, né, eu tô falando do Instagram como uma ferramenta, mas pode ser qualquer outra onde o influenciador faça o seu trabalho. Nesse caso, por exemplo, especificamente, você precisa contratar um Stories para que ele ponha o link ali, o código de desconto ou alguma coisa, para que ele consiga compartilhar e clicar. Se o foco, por exemplo, é aumentar o conhecimento da marca, eu sugiro que a gente explore outros formatos, os formatos que consigam ter uma abordagem que performe melhor em visualização, onde você consiga aumentar o jeito que as pessoas entendem o seu produto ou o seu serviço, ok? Agora, se a gente precisa, através do influenciador, educar um público sobre algum serviço ou estimular a consideração, olha, o dia que você for trocar a sua máquina de lavar, você não fala com o influenciador não vai falar com todo mundo que quer trocar a máquina hoje, mas eu preciso estimular essa consideração ou ensinar sobre alguma coisa, a gente precisa de formatos mais detalhados que permitam a gente salvar, que permita a gente explicar o critério e tal, e daí eu, nesse caso, sugiro, por exemplo, vídeos, né? Porque a gente pode trazer informações mais didáticas. Então, aí depois que a gente definir exatamente, tem clareza do nosso objetivo, a gente vai definir a entrega. Daí eu vou falar, então eu preciso de X stories, eu preciso de um vídeo de tantos segundos, eu vou definir com base no objetivo, tá? Então, essa é uma dica importante. A dica de hoje é como medir se de fato a ação deu resultado. O mais importante antes de começar qualquer ação é ter clareza do que esperamos e como iremos medir. Então, assim, quais as métricas que a gente vai utilizar para isso? É engajamento? É tráfego para o site? É crescimento de seguidores? É clique no link? É compartilhamento? É salvar? É mandar para as minhas amigas? É eu indicar isso de alguma forma? É eu comentar? É eu gerar amor? É eu ser uma love brand? O que eu espero com
com esse trabalho que a gente está contratando para o influenciador. Aí, com base nisso, a gente começa a pensar que, conforme a estratégia vai dando certo, é natural a gente crescer o número de seguidores. Então, aqui, a dica que a gente imagina é assim: primeiro, você ter clareza de como você vai medir. Ok, eu sei o que eu quero, eu sei como eu vou medir, eu sei quais são as métricas de sucesso. Ok, quando eu chego nessa métrica, eu começo a imaginar que eu posso ter o que a gente chama de lookalike, que são mais nomes parecidos com esse ou que fazem coisas parecidas com esse perfil, porque essa ação deu resultado. Então, por exemplo, se eu tenho 2 ou 3 influenciadores, 2 deles chegaram no resultado esperado e um não, a gente derruba o que não deu resultado, mantém esses 2 e vai crescendo o número de seguidores. E aí, uma dor que a gente já viveu muito tempo no mercado, né? A Celi está há 7 anos no mercado, que é como que você consegue aumentar o número de seguidores e seguir medindo os resultados. Porque se eu tenho um seguidor para medir, tá fácil, mas se eu vou tendo mais seguidores, fica mais difícil. Então, aqui, a gente imagina que também ferramentas são importantes. Então, como que você contrata os influenciadores e começa a medir todos eles numa lógica de métricas parecidas. Então, para isso, por exemplo, existem ferramentas como uma ferramenta da Celi, por exemplo, onde você coloca o arroba e a hashtag da campanha, e aí você, como você já sabe que tipo de resultado você espera, você vai criando as suas métricas ali. E aí você vai descobrindo quem está em real time está performando bem e quem não está performando bem. E aí você vai medindo e vai derrubando o influenciador que não funciona tão bem e vai mantendo os influenciadores melhores. E aí tem uma dica importante aqui, que é isso que eu falei até agora são dados numéricos, então são métricas numéricas. Tem uma coisa que a gente acredita que o sucesso de uma campanha que não é a métrica quantitativa, é a qualidade do engajamento e a construção da imagem que a marca se permite ter graças a esse influenciador. Então, a gente tem que separar o joio do trigo aqui. A gente tem que ter clareza das métricas para a gente definir que influenciador que a gente quer e olhar para a qualidade dos comentários, qualidade do engajamento, o olhar que a gente tem para esse trabalho com o influenciador, para a gente ter uma visão mais completa uma visão mais completa de impacto dessa ação. Então, aqui a minha dica é: tenha sempre uma ferramenta para você medir numericamente, tenha clareza de como medir e um olhar teu qualitativo do tipo de relação que você tem com esse influenciador. A dica de hoje é como apresentar para o influenciador o meu público e o público que eu quero atingir. Bom, antes da gente se envolver com o influenciador e envolver o influenciador na ação, eu acho crucial a gente entender quem é o público, quem é a sua audiência, para a gente garantir esse match perfeito. É muito comum a gente ver marcas contratando influenciadores, porque elas gostam, a pessoa física, no seu papel de jurídica, gosta do conteúdo daquele influenciador. E aí ele não leva em consideração a sua audiência e a audiência do influenciador. Isso faz muita diferença, porque quando a gente olha o tipo de relação que esse influenciador tem com o seu público, a gente tem que tomar uma decisão se ele é o influenciador ideal para falar sobre a minha marca e sobre os meus, o que eu quero divulgar ali, se é serviço ou se é um produto de bem de consumo. Aí eu tenho clareza disso, eu discuti isso com o influenciador, eu discuti isso com o agente do influenciador, eu tenho clareza que o meu público é parecido com o público, com a audiência desse influenciador. Aí eu partiria para um trabalho qualitativo, onde a gente olha e
entrega na mão do influenciador as nossas informações, que são informações demográficas, informações sobre interesse. O meu público geralmente se interessa por esse produto, esse serviço, e também se interessa por isso daqui. Quais são os valores da marca? Quais são as experiências anteriores que a gente teve? Se a gente tem um produto numa loja física, como que é essa relação física com o meu cliente? O que geralmente ele vem procurar? Quais são as dificuldades dele? Quais são as maiores dificuldades da gente como marca convencer o cliente de comprar? Com quem que a gente concorre? Com quem a gente acha que tem um trabalho parecido com o nosso? Com quem a gente não quer nunca ser confundido? Quais são as nossas maiores dificuldades? E como que a gente consegue, através do que a gente chama do nosso DNA, né, do DNA da marca, evidenciar essa sinergia potencial entre o influenciador e o produto. Tá? E aqui, até por conta de ser um pilar fundamental da CL, transparência, a gente acha que é um pilar fundamental na relação da marca com o influenciador. Ele tem que ter clareza nessa relação dos objetivos da campanha, o que é vital para você, o que está por trás daquela escolha, por que você está usando o marketing de influência para o seu negócio. E a gente também tem que estar muito aberto, com muito coração aberto para ouvir a sugestão do influenciador. Muitas vezes ele tem sugestões fantásticas para nos dar, porque ele é quem melhor conhece a sua audiência. Ninguém conhece melhor a audiência do influenciador do que o influenciador mesmo. Ele certamente, durante a trajetória dele, fez um post errado, falou de um jeito equivocado, recebeu críticas e sugestões e aprimorou seu conteúdo. Então, ele vai emprestar esse aprendizado para a gente. E é muito bom a gente poder usar esse aprendizado a nosso favor. Então, eu quero porque quero de um jeito, e o influenciador está dizendo que não funciona, acredita nele, não vai funcionar. A dica de hoje é: quais os cuidados que o empreendedor deve ter nesse processo? Olha, aqui a gente vai bater numa tecla que a gente bateu em todas as dicas que a gente falou aqui hoje com vocês, que é ter um objetivo claro. Por que eu estou falando isso constantemente, consistentemente ao longo desse papo aqui? Porque eu faço marketing de influência há alguns anos e todos os dias. E sempre o cliente chega aqui com pouca clareza dos objetivos. Então, eu quero ficar batendo essa tecla aqui com vocês sobre ter um objetivo claro. Então, quando vocês resolverem fazer marketing de influência, eu teria essa frase no meu computador, porque se você não traça esse objetivo e não tem clareza dele para você, ao longo do processo você vai certamente se perder. Então, falei isso outras vezes, volto a falar aqui de novo. Objetivo claro. E aí, depois disso, eu vou para o que eu acho que todo empreendedor tem que fazer para tudo. E às vezes ele se perde em fazer por influência, porque acha, eu sigo esse influenciador, ele é tão legal, não tenho que me preocupar com isso. Tem, que é parcerias, contratos caros. De novo. Aqui eu vou falar uma coisa e a outra dica é fazer uma coisa que a gente faz para tudo. E muitas vezes o empreendedor esquece de fazer para o marketing de influência, que é contratos claros. A gente tem que ter nesse contrato clareza do que a gente está contratando, escopo, prazo e verba. A gente tem que saber o que a gente está contratando e ter isso em contrato, explicado detalhadamente. Não é porque a gente adora esse influenciador, que a gente se relaciona com ele, que a gente não vai fazer com ele o que a gente faz com os outros parceiros ou fornecedores que a gente contrata. Contratos muito bem estabelecidos. E aí aqui a gente também tenha nesse contrato clareza e transparência sobre a negociação de cachês e margens. Muitas vezes vocês vão contratar um influenciador ou diretamente, e aí tudo bem, ele mesmo, o cachê ele que vai passar, e muitas vezes via algum agente. Quando é via um agente, ele certamente é remunerado e tá tudo certo sobre isso. Mas eu geralmente aconselho para que no contrato tenha o valor do influenciador e o cachê do influenciador e a margem do agente, e tudo bem. A gente não vamos baixar essa margem e nem falar sobre ela. Ela é justa, mas a gente tem que saber quanto que a gente está pagando.
Depois disso, temos um contrato claro, sabemos quem a gente está contratando, sabemos que havia um agente. Esse agente, sim, representa esse influenciador, tem um contrato firmado sobre isso. A gente vai para pontos mais do nosso dia a dia, que é garantir a autenticidade do conteúdo, então entender e ter clareza e garantir que aquele conteúdo é do influenciador. Estabelecer objetivos mensuráveis, que a gente consiga, não, eu gostei, eu não gostei, não é objetivo mensurável. Monitorar a audiência e os resultados, então aqui a minha dica é, toda vez que a gente faz, o influenciador faz um publi, faz alguma coisa ligada à nossa marca, na minha visão, quem responde às dúvidas da audiência do influenciador sobre a marca é a marca, então a gente tem que estar ali monitorando e olhando para o que as pessoas estão comentando no post para que a gente responda. E o que eu penso também é vocês terem clareza do orçamento. Eu tenho dinheiro para pagar esse influenciador, mas se você tiver dinheiro para pagar só esse influenciador, talvez isso não vai dar resultado, e aí você vai desperdiçar essa verba. Então, eu aconselho sempre projetos de 3, 4 meses para que você tenha um projeto mais linear. E aí eu acho que é fundamental, depois que a gente avaliou e olhou para o desempenho da campanha, a gente está disposto a aprender e a se adaptar em cada uma dessas relações junto com o influenciador. E aqui, para mim, a palavra-chave de sucesso nesse processo é flexibilidade. O influenciador entende de comunicação e da sua audiência. Você entende do seu produto. Essa flexibilidade de aprendizado, eu acho que é a palavra-chave do sucesso do trabalho. Marketing de influência só funciona caso o influenciador tenha milhões de seguidores? Essa afirmação é mito ou é verdade? Eu posso garantir para você que essa afirmação é um mito. É claro que é uma delícia trabalhar com influenciadores com milhões de seguidores, porque eles têm um alcance enorme e a sua marca vai estar sendo dita para milhões de pessoas. Mas isso não significa que não seja possível ter ótimos resultados positivos com influenciadores menores. O que importa de verdade é que o influenciador tenha um público relevante para o negócio do pequeno empreendedor e mais, muitas vezes, um influenciador gigante pode ser um tiro do pé do seu negócio. Porque quantas vezes eu não vi uma marca menor, uma marca com uma produção local, contratar um influenciador gigante e depois frustrar a sua audiência porque não conseguiu entregar. Então, a minha dica é, tamanho não é documento.